João de novo, é mais fácil pregar, tô brincando. Mas é um momento em que a gente vê o Evangelho de João chegando ao fim. E existem muitos ensinamentos aqui, irmãos, e é um capítulo basicamente de 25 versículos. Não é um texto muito longo, mas é um texto muito relevante para a nossa vida, né? E hoje nós vamos tratar do tema Vivendo o Chamado e a Missão de Cristo. Depois de tudo que Jesus fez, ele comissionou os seus discípulos para a obra que ele tinha aqui na terra. E isso, eu acho que é o momento auge do cristão. Né? Nós temos sim que nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que somos limitados, que sem Deus nós não podemos nada, mas ainda assim esse Deus olha para cada um de nós e fala assim, peraí, eu não terminei a obra, não parou por aqui. Né? Como diz a música, sujo e perdido eu estava, aí ele foi lá, me restaurou e tal, mas para quê? Para algo. Ele nos deu uma missão. Ele colocou algo para nós fazermos enquanto as coisas ainda não se completam. E aqui deveria ser, talvez, o real sentido da vida cristã. Ok, eu entendi que o Senhor me perdoou, eu entendi que o Senhor me lavou dos meus pecados, eu sei que existem muitas coisas para serem feitas, mas lá no fundo, Jesus chama cada um de nós para completar essa missão de forma peculiar. Jesus, ele se agrada em convidar cada um dos seus discípulos para participar com ele dessa obra. Hoje nós temos aí vivido um tempo de desemprego, certo? Tem sido um tempo bem tenso, graças a Deus os irmãos que têm, aqueles que estão lá na corda bamba, continuem orando, e tem aqueles que infelizmente perderam nessa crise os seus empregos, perderam suas finanças, e eu creio que uma das coisas que as pessoas mais querem encontrar no mundo é esse emprego, para dar um significado para a existência, né? A gente comemorou quando a Laura conseguiu o trabalho dela, por exemplo, e aí você vê que a pessoa muda, porque simplesmente ela começa a se sentir mais útil, ela começa a gerenciar a sua vida, os recursos que chegam até ela participa mais da obra de Deus, ela consegue ajudar na casa dela, começa a ter sentido as coisas. Então, para quem está desempregado e o cara vira assim e fala, ó, tem um emprego para você, é assim, assim, assim. O cara muda da água para o vinho. E é a mesma coisa com o chamado de Deus. Nós estamos vivendo a nossa vida ainda que com emprego, ainda que ganhando bem, ainda que conseguindo fazer uma gordurinha lá para quando formos nos aposentar, não ter tanta preocupação, apesar que isso é uma ilusão, irmão, sinto muito. Eu estava lendo que até o aposentado vai ter que contribuir com o INSS e INSS. Eu falei, que absurdo, né? O cara foi lá, pagou a vida inteira, aí se aposenta e talvez ele ainda tenha que continuar contribuindo para poder arrumar aí os rombos, né? E eu falei assim, é algo que é do ser humano, né? Coisas que a gente não consegue controlar, que a gente coloca a esperança, mas sabe que lá na frente não oferece segurança nenhuma, como nós gostaríamos. Então Jesus, nesse momento, ele oferece, vamos dizer assim, essa vaga de emprego para os seus discípulos. E a gente vê o encontro dele com esses discípulos que estavam meio perdidos ainda. Só gostaria de lembrar que a última mensagem nós falamos sobre a ressurreição, amém? Ele apareceu para Maria, apareceu para os discípulos, e depois para aquele cristão incrédulo que estava longe, que não queria saber mais de comunhão, que talvez estivesse abatido, mas Jesus foi lá e restaurou. E para todos eles, ele sopra o Espírito e fala, vão, eu tenho uma missão para vocês. Não acabou aqui. A coisa mais chata é quando você, por exemplo, você vai começar um jogo, você está se preparando para aquele jogo. Você treina duro, você compra uniforme, chuteira, faz tudo certinho, treina as táticas, as estratégias, e de repente você vai para o jogo. E você está lá dando duro por aquele jogo. E aí passa aquele tempo rapidinho, você sabe como é que é, entrou na quadra, é aquela loucura, daqui a pouco parece que passou 2 minutos, está todo mundo morrendo, mas já acabou o jogo. E aí, se você foi bem sucedido, você fica feliz, se você foi mal sucedido, você fica triste. Mas o fato é, o tempo já passou, acabou. E dá aquela sensação, pô, eu podia ter feito mais. Ah, eu podia ter feito diferente. Ah, mesmo que a gente ganhou, a gente poderia ter jogado dessa forma e poderíamos ter metido uma goleada. E assim vai. Em toda a história do homem, nós não gostamos de encerrar os processos. Tem horas que a gente quer acabar logo, né? Fica naquela ansiedade para acabar logo. Mas normalmente, às vezes você tem uma coisa assim que está em andamento, de repente você começou um projeto, está construindo uma casa, falta o recurso, a casa fica parada lá.
Isso causa uma certa amargura no ser humano. Ou então você está indo bem no relacionamento, de repente a outra parte resolve ir embora, resolve terminar, e gera aquela amargura no coração. Então o ser humano, ele é assim. Só que Jesus nesse momento ele estava falando, não parou aqui. A minha obra não acabou aqui. Eu vou para o Pai, eu vou ascender aos céus, eu vou sentar à destra de Deus, mas vocês continuam aqui fazendo o que eu estava fazendo. Pensa nisso. Os discípulos antes só ficavam observando, né? Aí a gente estava vindo para cá falando sobre dirigir, né? Que a Vivi está pegando mais agora os carros, tá desenferrujando, né? Já que tirou a carta há um tempo. Então assim, tem que praticar, mas no começo você só observa. Você estuda como é que funcionam as coisas, você não se arrisca tanto, mas aí você vai pegando a prática, você vai evoluindo. E os discípulos de Jesus chegaram no tempo em que eles observaram Jesus curar, receberam o ensino verdadeiro, receberam as doutrinas de Jesus, que conflitava com o dos fariseus, viram como Jesus confrontava os religiosos, como Jesus tratava os pecadores, e agora Jesus vai embora. Imagina, eles falam assim, como é que eu vou fazer o que Jesus fazia nessa terra? E alguns deles simplesmente resolveram voltar para a sua velha rotina. E aí a gente vai ler o nosso primeiro trecho. Mas esse primeiro trecho, ele vai falar sobre, talvez, sei lá, a frustração humana. Apesar do título ser a pesca maravilhosa, né, João 21, de 1 a 14, nós vamos ver que os discípulos, mesmo tendo diante deles a proposta, essa nova oportunidade, eles voltaram a viver uma rotina comum. Talvez sem sentido até. Ou simplesmente eles olharam e falaram, é isso que eu sei fazer, vamos voltar a fazer. Então vamos abrir nossas Bíblias em João 21, de 1 a 14. Quem quiser pode acompanhar no telão. O texto diz, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, que vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinham 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. A primeira coisa que eu vou destacar desse texto é o mar de Tiberíades, que na verdade é a mesma coisa que o mar da Galileia, ou até em alguns textos, o lago de Genezaré. Por que a gente tem que falar do mar? Porque foi exatamente o ponto de partida do ministério daqueles homens. Ali foi onde aconteceu basicamente todo o ministério de Jesus. Grandes milagres aconteceram ali. Muitos ensinamentos foram feitos na margem daquele mar, naquele local que eles estavam acostumados a frequentar. O Pedro, não sei se vocês lembram, ele era um pescador, igual João. Uns pescavam, outros arrumavam as redes, cada um tinha o seu ofício. Mas foi lá naquele lugar que Jesus passou e convocou eles para andar junto. Foi lá que Jesus chamou para perto dele esses discípulos. E nesse mesmo lugar ocorreu a pesca milagrosa, ou maravilhosa, lá de Lucas 5, né? É basicamente a mesma história. Então, esse lugar, esse mar, é um lugar de experiências. É um lugar que traz lembranças, traz memórias. Aposto assim, bom, desculpa quem não esteve no nosso meio nesse tempo,
Mas se nós fôssemos, né, no retiro de carnaval lá para o Pampas, né, só de você entrar no hotel, você já ia começar a ter um monte de lembrança. Você fala, nossa, foi aqui que o fulano de tal ficou lá caído, prostrado na presença de Deus. Foi aqui que o pastor Maurivan orou por mim. Nossa, foi ali que eu conversei com tal irmão e naquele dia Deus falou com a gente. Como é que é? Legal. Foi lá que de repente você encontrou o seu primeiro amor, né? Não sei, alguns aí. Enfim, lugares trazem lembranças. E eu vejo que Pedro, talvez, não só ele, mas todos os discípulos que andaram com ele, quando chegaram naquele mar, eles começaram a ter lembranças. Pensa, eles viram Jesus morrer, eles não esperavam que Jesus fosse ressuscitar, Jesus ressuscitou, apareceu para cada um deles ali naquela reunião, só que depois Jesus sumiu de novo. E os discípulos ficavam falando assim, e agora, como é que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Aí o que aconteceu? O Pedrão vai lá, ele que lidera o grupo, fala, eu vou pescar. Eu não quero saber o que vocês vão fazer, eu vou pescar, o que eu sei fazer é pescar. Eu não vou sair por aí pregando, porque os judeus estão bravos com a gente, os romanos também estão de olho, eu não vou pregar, eu vou pescar. Né? E aí os discípulos retornam para suas atividades rotineiras. Né? E mesmo após terem visto Jesus ressurreto. Isso me traz uma aplicação para a gente trazer na nossa vida. É igual o momento do louvor aqui. Você está lá concentrado na presença de Deus, os olhos fechados, e aquelas letras começam a falar algumas coisas para você. Essa música Ofereço Minha Vida a Ti é velha pra caramba, né? Muito antiga. Mas aí eu comecei a ver, eu falei, Deus, é uma letra tão profunda que fala realmente de uma entrega. Não é papo furado, não. É você chegar e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Você fala, eu confio no Senhor, sabe? O meu viver seja para a sua glória. E eu, às vezes, nem dá vontade de cantar. Você fala assim, se eu cantar, eu vou ter que viver, né? Então, assim, a gente tem que se propor a viver o que nós cantamos. E essa música me trouxe muitas lembranças. E até fazia tempo que eu não ficava desse lado aí, né, acompanhando o louvor, mas foi muito bom. Senti a presença de Deus. Então, assim, é igual a história dos israelitas, né? Não importa o tamanho do exército, importa a presença de Deus. Amém? Isso em tudo que nós fizermos. É porque quem não estava aqui, a Lica compartilhou, né, que às vezes quando tem menos integrantes no louvor, baixa aquela insegurança, tal, de repente podia ter um cara preenchendo mais, uma guitarra, aquilo outro. Mas com certeza a presença de Deus faz toda a diferença. Né? E pelo menos foi o que eu senti ali no momento do louvor. Glória a Deus. Bom, então o líder daquele grupo era o Pedrão. Quando ele decidiu ir pescar, os outros discípulos, Maria vai com as outras, né, foram com o Pedro. E foram lá, foram pescar. Vamos ver o que Pedro tem pra gente. Jesus foi lá e uma vez, Jesus fez um confronto com todos nós. Pedrão tomou a frente, falou que ele era o Cristo vivo. Né? E aí Jesus foi lá e fez uma declaração para ele. Eu acho que ele é o nosso líder, ele é o cara que tem a voz, ele é aquele que comanda. Então se Pedro está mandando a gente pescar, vamos lá com ele. Veja só, ele poderia ter dito, vamos procurar Jesus, porque se ele apareceu uma vez, ele vai aparecer outra. Mas ele não fez isso. Ele voltou para a atividade que ele estava acostumado a fazer. Aquilo que era da habilidade dele, aquilo que era a especialidade dele. Qual que é a sua especialidade? De repente você é um cara que, né, eu cheguei aqui, os caras estavam mexendo nas tomadas e tal. Se você me manda fazer isso, esquece, não vai ligar nada. Eu não sei conector, não sei, eu só sei ligar a tomada e o botão, só. É igual meu pai com videogame, com computador, eu me limito a isso. Esse é o meu conhecimento. Mas o pessoal que estava mexendo conhece bastante sobre eletricidade. De repente você é alguém que lida com educação infantil. Você tem todo o tato para lidar com criança. Aí você bota um cara que não gosta de criança, para cuidar de criança, ele vai sofrer muito. Então, foi isso que eles voltaram a fazer. E eles ficaram muito tempo. A Bíblia fala que eles praticamente passaram a noite inteira, não é isso? Lá tentando pescar, tentando produzir algo, né? Eles não conseguiam pescar, não conseguia sair nada de lá. Eu volto a falar, por que eu falei do mar no começo? É um lugar que eles conheciam. Quem é o tonto aqui que vai se perder na Pamplona, na Paulista? A gente vem todo domingo para cá, a gente tem célula aqui. Você vai pegar o carro e vai se perder, não tem sentido. É igual os discípulos, eles voltam para o mar onde eles estavam acostumados a lidar. Provavelmente tem, sabe aquele esqueminha? Isso aqui é coisa de moleque que gosta de jogar videogame, né? Sempre tem aquele esqueminha, você vai para aquele lado, faz aquela jogadinha e faz o gol, né? Sempre. É a mesma coisa, o cara estava pescando, ó, aqui tem aquela rocha lá,
mais ou menos nessa altura, se você lançar a rede, a gente sempre pescou peixe, batata. Aí chegou lá eles tentando a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira. E nada. Eles não pegaram nada. Era a especialidade deles, eles estavam acostumados com a rotina, eles estavam acostumados com o barco, estavam acostumados com as ferramentas de pesca, e eles não pescaram nada. E aí Jesus reaparece. Só que ele está lá na praia. Né? Fala que nem era uma distância tão longa, até porque o Pedro se lançou para nadar até ele. Então, se fosse, sei lá, algumas jardas assim, eu imagino que Pedro ia ficar ansioso, mas não ia pular do barco, né? Porque senão o barquinho ia passando ele assim, ele ia ficar para trás. Mas ele viu a distância e falou, não, acho que eu consigo nadar mais rápido que esses caras, e eu preciso falar com Jesus. Eu preciso ver Jesus. É interessante a gente ver que Pedro tinha algo que ainda martelava na cabeça dele. Pedro tinha pisado feio na bola. Ele tinha traído Jesus 3 vezes. E de repente ele vê Jesus aparecendo no meio de todos os discípulos, conversaram com Jesus, viram lá a mão dele furada, o lado dele, só que Pedro não teve coragem de chegar e se retratar com o Senhor. Ele ainda estava longe de Deus. Ele ainda estava com aquela amargura no coração, ele ainda estava com aquele problema, aquela frustração mal resolvida. E ele não tinha tido tempo de falar com o mestre. E mais uma vez, quando eu falo do Pedro, eu não estou falando do Pedro da Bíblia, eu estou falando de nós, cada um de nós. Você está bem resolvido com Deus? Está bem resolvido com o Senhor? Existe algo que você pisou na bola que isso ainda te persegue, está martelando na tua cabeça? E você fala, não tenho mais empolgação, não tenho mais cara, não tenho como chegar na presença de Deus, porque eu já vacilei. Pedrão estava assim. E aí, essa é a terceira vez que Jesus aparece. Só retomando, a primeira vez foi quando os discípulos estavam reunidos, a segunda vez foi quando Tomé resolveu aparecer junto lá e Jesus apareceu mais uma vez, e essa é a terceira vez, quando os discípulos estavam voltando para os seus velhos hábitos, vamos dizer assim, seus velhos costumes, Jesus resolve aparecer para eles. Isso mostra que Jesus está sempre atento nos nossos passos. Às vezes parece que é como se a gente conseguisse se desprender de Cristo e seguir um caminho diferente. Mas Ele está atento. Eu não sei quantos barcos tinham lá no mar naquela hora pescando. Talvez só esses caras, né? Eles estavam tão frustrados, eles queriam ir para longe, eles queriam esparecer a cabeça por causa dos acontecimentos, eles queriam fofocar um pouco a respeito do que eles tinham visto. E eles foram. Eu não sei quantos barcos tinham, mas um homem apareceu na praia e se dirigiu para aquele barco. E esse era o próprio Jesus. Né? Então, a gente vê que o amor de Jesus e o cuidado dele por nós sempre é revelado, sempre é demonstrado. Basta a gente ficar atento com isso. Eu creio que Jesus, em todo momento, Ele quer falar com a gente. Em todo momento, não importa o quanto longe a gente esteja dele, Ele está sempre ali esperando, como se Ele estivesse na praia e nós longe. Jesus está lá esperando. E Ele solta uma palavra. Foi o que Ele fez com os discípulos. É assim que Ele faz conosco. E é interessante falar que Ele bem cedo, de madrugada, Ele estava lá. Talvez assim, eu não sei onde Jesus estava, mas imagina que Ele estava, sei lá, Ele foi passar lá na casa do Lázaro, tomar um cafezinho com o Lázaro, né? Ele tinha aparecido para todo mundo, de repente falou, vou aparecer um pouquinho para o Lázaro. Isso não está na Bíblia, irmão, eu estou imaginando e trazendo essa ideia. Então isso não é ser herege, eu só estou trazendo um pensamento, assim, uma ilustração. E de repente Jesus começou a perceber, ele falou, os meus discípulos estão se metendo numa encrenca. Eles voltaram para as velhas práticas, eles voltaram a fazer aquilo que eles têm segurança, e eles esqueceram que eu dei um chamado para eles. Eles esqueceram que eu comissionei eles para algo muito maior do que isso. E ele até fez o paralelo com Pedro, né? Te farei pescadores de homens. Você pesca peixe que é uma beleza. Mas, cara, com relação aos seres humanos, você é horrível, você não sabe lidar com eles. Você é ruim, mas eu vou te transformar num pescador de homens. Você vai ser o cara que vai ter contato com os judeus, com os gentios, você vai lá e vai, de repente, entrar na casa lá do Cornélio e vai dar para ele a esperança, a mensagem do Evangelho, ele vai receber o Espírito Santo. É como se Jesus estivesse mostrando tudo o que ele queria fazer com Pedro, mas naquele momento ele era um simples pescador e um pecador também. Só para aproveitar aí o trocadilho. Então, quando Jesus apareceu cedão na praia, ele mostra que ele já sabe o que nós precisamos. Ele apareceu na praia porque ele já sabia o que os discípulos precisavam. E aí ele faz uma pergunta para os discípulos, né? O que vocês têm para comer? Não tem nada. Ah, não, vocês pescaram alguma coisa?
Né? Já começa levantando a dúvida. Vocês estão aí tanto tempo, né? E eles não tinham reconhecido Jesus. E de repente Jesus vai lá e ordena assim, joga a rede aí. Pode jogar a rede. E eles jogaram e eles conseguiram pescar. Eu não sei, pensa uma atividade que você faz que é muito difícil, você não consegue, daqui a pouco você consegue. É uma alegria, você fala, nossa, finalmente, cara. A gente tem que mexer num programa lá pro Cancion, que aquilo lá, quem inventou foi os capeta, mano, não é possível. Aí você tem que fazer nota por nota, tem que ouvir a música, tirar a música, digitar a música. Existem uns atalhos, né, mas nós somos cristãos, não podemos usar esses atalhos, mas eu já fiquei tentado a usá-los, até porque eu descobri meio que sozinho, então eu falei, nossa, é uma oportunidade, né? Mas não posso usar atalhos. E aí eu fui fazer um por um. E de repente comecei a pegar gosto, comecei a fazer o negócio lá, começou a sair a partitura, comecei a ouvir. Falei, interessante, eu gostei desse programa. Não foi os capeta que fizeram, foram os anjinhos de Deus lá, né? As bênçãos de Deus. Para ajudar a gente no ministério também e tal. E aí eu fiquei feliz. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. A noite inteira, imagina o cansaço. E pensa na situação de estresse, é uma equipe. De repente Pedro já está assim, estourado, ele já não aguenta mais olhar para o João. O João sabe que ele traiu Jesus. De repente, você tem certeza? Por que você traiu Jesus aí 3 vezes, né? E sei lá, eles deviam ter umas conversas meio tensas. Eles estavam a noite inteira juntos, trabalhando arduamente, fazendo uma coisa que eles sabiam fazer, mas não estava dando resultado. E de repente aparece um cara lá longe na praia e fala, lança a rede para o lado direito. Aí os caras olham um para o outro assim, vamos lançar, né? Porque vai que, né? Aí lançou, daqui a pouco o barco começa a chacoalhar, quase virando, e os caras começam a puxar 153 peixes. Eu fico perguntando, será que eles estavam embaixo do barco assim? E os discípulos tentando lançar para todo lado e eles lá escondidinho, né? Aí quando caiu a rede assim, acho que Jesus falou, vai lá para lá, deixa eles felizes. E foi todos os peixes. E pescou tudo aquilo. Jesus provou que ele tem controle e ciência de toda a situação. Jesus não falou, lança a rede do lado esquerdo. Ele falou, lança a rede do lado direito. E eles lançaram para o lado direito e deu resultado. É impressionante. Jesus sabia exatamente as coordenadas. Jesus sabia no momento em que aquele cardume ia passar por lá e falou, esses aí é para alimentar meus discípulos. Para provar para eles que, mesmo eles sabendo fazer aquilo que eles fazem de melhor, não é o suficiente. Eles precisam de mim. A palavra que eu lanço, todo o conhecimento que eu tenho, a minha soberania, é isso que Jesus fala para nós. Nós precisamos depender do Senhor. E a gente tem que aprender isso todos os dias da nossa vida. Em toda situação. Então Jesus tem controle de cada circunstância. Aquela não foi diferente. E isso marcou os discípulos. E aí, eu vejo que quando Jesus conduz o nosso serviço, ainda que seja algo que a gente saiba fazer muito bem, a rede ela não fica à toa. A rede vai ser preenchida. Vai gerar fruto, vai gerar resultado. Eu não estou falando isso de metas e tal, esse papo aí para mim não rola. É evangelho, se você quiser fazer coaching, você procura outras pessoas, mas aqui eu estou falando de evangelho. Estou falando de vida, de fruto, até mesmo de obras, boas obras. Tudo em Cristo. Né? A rede não se rompeu. 153 peixes, eu não sei quanto que é isso, eu não gosto de pescar, eu não ficaria mal tempão, eu preferia nadar no mar. Vocês ficam pescando, eu vou nadando. Aí se eu sumir por acaso, talvez tenha um tubarão aqui, vocês podem pescar ele e me vingar. Mas eu não ia ficar lá pescando, eu não curto. Mas eles sabiam fazer isso e 153 peixes, a rede não se rompeu. Até isso o Senhor providenciou. E eles tiveram que trabalhar, não é verdade? Puxar a rede para cima no barco. Depois, quando o Pedrão mergulhou e saiu correndo, eles foram devagarinho com o barquinho. Aí, chegando o barco na margem, o Pedrão teve que ir lá e arrastar aquela rede também. Então, isso mostra muita coisa. Você vê que a única ação dos discípulos nesse momento, e a nossa única ação, tem que ser a de obediência. Se Jesus falou, vamos obedecer. A obediência traz bênção. A desobediência traz prejuízo. E nós somos o quê? Teimosos, coração duro, vacilantes. Mas o Senhor fala, obedeça. A obediência é fonte de bênção. E ali, quando eles obedeceram um simples comando de Jesus, esse obedecer a Cristo, a palavra de Cristo, é realmente assim, eu confio no que esse homem está falando. Eu confio que se eu jogar a rede aqui, ela não vai voltar vazia. E foi o que aconteceu. Eles lançaram a rede e a rede veio cheia. A rede veio mais do que eles esperavam.
Então não tenha medo de obedecer ao Senhor. Várias vezes eu pensei, sabe aquele salmo, acho que 73 e 37, né? A gente já pregou uma vez sobre eles. Você olha os caras prosperando, os caras fazendo tudo errado. O cara parece que quanto mais errado, mais bem sucedido ele é. E você está lá sofrendo, tentando fazer tudo certo, ralando. Mas fala, Deus, não é possível, mano, não está certo esse negócio. Aí bate aquele senso de autojustiça, né, no nosso coração. É mais ou menos isso. Aquele cara não vai obedecer a Deus. Ele acha que ele está bem, ele acha que está dando certo, ele está prosperando. Mas aqueles que obedecem a Deus vão colher um fruto bom. O Senhor vai honrar a palavra. A palavra de Deus, ela vai frutificar. E a gente vai poder ter esse sentimento que eles tiveram. Depois de uma noite inteira frustrado por não conseguir pescar nada, de repente conseguir uma pesca maravilhosa. Agora, outra coisa interessante. Quem foi o primeiro discípulo que reconheceu Jesus? João. Por que será? Ele estava longe, a mesma distância. Os outros eram míopes, ele não, né? Ele tinha uma luneta, sei lá. Mas ele reconheceu Jesus. E foi na atitude, talvez, ele lembra que lá é um lugar de recordações, de lembranças. De repente, quando eles lançaram a rede, o João já bateu o olho e falou, é o Senhor. Aí o Pedro, na hora, já deve ter gelado assim. Ele falou, é agora. Ele mergulhou, ele estava pelado, vocês perceberam, né? Ele botou lá a sunguinha dele, mergulhou e foi nadando borboleta, que é mais rápido, para chegar até Jesus. Pedro foi mais uma vez o primeiro a tomar uma ação. Isso aqui me lembrou um pouco aquela hora que eles disputaram uma corrida até o túmulo, né? João foi mais rápido, mas ele parou lá e ficou contemplando. E o Pedrão já entrou lá, já mergulhou no túmulo. Aqui é a mesma coisa. O João olhou, falou, é o mestre, é o Jesus. E o Pedro já mergulhou, foi lá, impetuoso como sempre, né, tomando a frente, sendo enérgico na sua decisão, né? Ele não titubeou, ele falou, deixa eu só botar minha sunguinha para não chegar lá e ficar feio o negócio. E foi lá e mergulhou e foi diante de Deus, do Senhor. Aí eu vejo nisso tudo, nesse capítulo, dessa pesca maravilhosa, uma coisa que a gente pode entender é que é um prazer participar da obra de Deus. Em que sentido? O que tem a ver isso? Primeiro, eles tiveram que lançar a rede. Eles tiveram que recolher os peixes. Depois eles tiveram que limpar 153 peixes, né? Não esqueçam disso. E eu vejo que Jesus, ele poderia fazer tudo. Ele poderia fazer o seguinte, ó, lança a rede aí para o lado direito. Subiu 153 peixes. Aí os peixes flutuariam e ele começava a fazer um sashimi assim, né? Tirar a pele, limpar o peixe, falar, pronto, está pronto para a comida. Não, Jesus não faz isso. A parte que o homem tem que fazer, o homem tem que fazer. Senão não teria obediência, senão não teria fé, senão não teria uma ação em favor do Evangelho. Ah, eu creio, o cara vai se converter. Ah, eu creio, vai dar certo. Ah, eu creio, é bênção. E o cara fica de braço cruzado. Aqui Jesus está reiterando, ó, vocês têm uma missão, vocês têm um chamado. Sem mim vocês não podem fazer nada. Mas vocês têm algo que vocês precisam fazer. Alguém precisa puxar a rede. Alguém precisa lançar a rede. Alguém precisa limpar os peixes. Alguém precisa carregar esses peixes até a praia. Então é um privilégio, irmãos, participar da obra de Deus. E eu sinceramente não entendo, eu estou há 3 anos desde que eu voltei, de ver pessoas de braço cruzado na obra de Deus. Não tem sentido, porque Deus te chamou, é para Ele que vai prestar contas. E não é uma coisa assim, nossa, que difícil, eu vou prestar contas para o Senhor. Não, você pode ter o prazer de trabalhar com Deus do seu lado. Alegria de servir o irmão, alegria de servir a igreja, alegria de servir o reino de Deus. Uma das coisas, quando eu não era ainda convertido, que eu achava interessante, eu ficava pensando, o que leva um cara a fazer parte de uma comunidade e oferecer todos os seus dons e talentos em favor daquela comunidade, por amor a Deus. Eu conheci pessoas, não só de ofertar dinheiro, sei lá, o cara cozinha muito bem, o cara ia lá fazer um maior banquete, tem 300 negros, crente come pra caramba, ainda mais se é chinês, desculpa, junto com o brasileiro, que eu sei que a gente come pra caramba também, e aí você faz aquele baldão de arroz, aquilo vai em 1 minuto, e o cara lá mó feliz, servindo a Deus. Por quê? O coração dele está em servir o Senhor. Ele tem satisfação em fazer aquilo. Não precisa vir um pastor, já fez o arroz? Tem muito sal. Tem que carregar as panelas. Aí, ó, os irmãos aí já recebendo a bronca. Eles não fazem isso. Não precisa ter um pastor gerenciando o cara. Ele foi chamado por Jesus, ele quer obedecer Jesus. Ele se alegra em servir Jesus. E aqui, é o que eles tiveram. Eu não sei se vocês lembram, quando Lázaro ele estava morto, Jesus fez um milagre, ninguém conseguiria ressuscitar o cara. Podia até ter aquele, como é que é o nome daquele desfibrilador? É isso aí mesmo. Isso, esse aí. Podia ter isso, não ia ressuscitar o Lázaro. Jesus fez um milagre, mas ele falou para os homens, remove a pedra.
Quando ele fez a multiplicação dos pães, você consegue multiplicar pão? Se você conseguir, eu te levo lá na Cracolândia agora, a gente vai começar a multiplicar os pães e ajudar aquelas pessoas que estão com fome. Mas a gente não consegue fazer isso, é só Jesus que faz. Mas ele virou para os discípulos e falou o quê? Pega tudo que sobrou e coloca no cesto. Jesus cruzou os braços e ficou olhando eles trabalhar. Falei, já fiz minha parte, agora você faz a sua. E os discípulos foram lá, colheram, acho que 12 cestos cheios, para não desperdiçar nada. Alguém teve que colher, os discípulos de Jesus. Então, em tudo, Jesus está ensinando coisa para a gente. Pedrão, você quer liderar? Você vai ser aquele que vai servir. Você que está aqui, você quer liderar? Você quer estar à frente? Você quer fazer algo? Vamos servir. É simples. É servir ao Senhor, com alegria, com satisfação, sabendo que é Ele que vai nos capacitar naquelas coisas que nós não conseguimos fazer. E eu acho que isso tem muito a ver com chamado e missão. Às vezes a gente pensa, missão, né? Nossa, Pão não faz missões. Eu ficava muito inculcado com isso. A gente tem uma veia missionária, a gente oferta em missões. E eu falei, quando é que a gente vai, sei lá, para a Tunísia, para a Tailândia? Eu tinha esse negócio no meu coração, não para fazer turismo. Não me olhe desse jeito. Mas para realmente levar o evangelho para essas pessoas. E aí você começa a pensar, mas o que é missão? Só existe a missão transcultural? Será que não existe uma missão aqui do nosso bairro? Será que não existe uma missão na minha casa? No meu colégio, na minha escola, na minha faculdade? Nós somos chamados por Deus para testificar das obras de Cristo. Nós somos chamados para poder levar o evangelho. Essa é a maior missão. Senão vai ser um programa turístico. Tem vários missionários, o cara ganha a maior grana da igreja e vai fazer lá o safari na África. Aí depois pega lá um coitadinho lá, tira foto assim com ele, o cara passando maior fome, maior necessidade, e manda para a igreja, estou na África fazendo missões. E depois o cara vai para o safari. Acontece isso, irmãos, é triste. Mas é a mente do ser humano. Então, como igreja, entendam, a missão é todos os dias. O chamado é individual. Ele olha para você e fala, você tem essa incumbência no meu reino. Você vai funcionar melhor assim. Faça dessa forma. Não fica dependendo de fulano te instruir. Não fica dependendo do cara ir lá e te ligar, ô fulano, você tem que vir para a célula, você tem que vir para o culto, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, cara. Lê a palavra de Deus. Fala, Senhor, como eu posso atuar? E as coisas de Deus acontecem em harmonia. Não tem ninguém que faz carreira solo. A gente viu que o Tomé lá, de repente, não apareceu na reunião. De repente ele pensou, não, eu vou ser aquele que Jesus falou que eu deveria ser, eu vou lá levar o evangelho. Sei lá o que ele fez, mas quando ele viu que ele estava longe do corpo, ele falou, não tem sentido. E na outra reunião ele apareceu e ele viu Jesus ressurreto. E Jesus falou para ele crer, para ele não duvidar. Então, irmãos, é um privilégio participar da obra de Deus. Não deixa passar. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, 19, cheguei na Pão, eu tinha muita energia, lógico, muito mais energia do que hoje, mais disposição, mas muita expectativa do que Deus poderia fazer. Tanto é que eu falei, eu vou me consagrar para a obra de Deus. E eu ainda tenho essa expectativa no meu coração. Só que eu não faço as coisas sozinho. Ninguém faz as coisas sozinho. E eu não quero lutar pelos meus propósitos e sonhos. Inclusive, nesses 3 anos, eu tenho matado muito deles, porque não tem a ver com o evangelho. E eu não faço isso porque, eu quero ser bom. É porque Jesus está pedindo. E se Ele pediu, eu vou sacrificar meu sonho, eu vou sacrificar meu plano, e eu vou fazer algo que possa edificar a igreja dele. E aqui, é com cada um assim. Jesus tem um chamado para você. Jesus tem uma missão. E ele faz umas coisas doidas. Ele nos coloca nesse barco, e nós estamos tentando pescar a todo custo, estamos tentando fazer com os nossos esforços, com os nossos conhecimentos, e as coisas não fluem. E de repente a gente ouve a voz de Jesus, faça isso. A gente faz e dá certo, dá fruto. Vem os 153 peixes, vem aquela pesca maravilhosa. Por quê? Porque nós ouvimos o Mestre. Então isso que é missões, isso que é chamado. Se define aqui, nessa pesca maravilhosa. E tudo depende de Jesus. Tudo vai depender dele. Não dependa de nenhum ser humano. Você é responsável pela sua fé. Você é responsável pelo seu relacionamento com Jesus. E os irmãos estão aqui para apoiar. Quantas vezes eu não precisei de um apoio? Recentemente, eu encontrei com um irmão, nós oramos juntos, abrimos o coração, temos falado, não só com um ou com o outro, mas com vários irmãos a respeito de ter uma vida mais sincera, de viver realmente o evangelho, de abrir o coração. Eu falei, não tem sentido ser igreja se não for assim. A gente faz tudo aquela cara bonitinha, né? E vem para a igreja e tá tudo beleza. Não tá. A gente sabe que não tá. Porque nós não estamos vivendo integralmente o chamado de Deus.
na totalidade, naquele ímpeto assim de falar, Senhor está comigo, sabe, o Espírito Santo está derramando unção, poder, e nós vamos lá e vamos levar a palavra de Deus, onde estivermos, não importa onde, não importa para quem. O Senhor quer fazer isso conosco, vocês creem, irmãos? Sabe, não é um discurso tipo aqueles filmes americanos, né, que o cara vai lá e depois toma um tiro. Não, é real. A nossa vida passa rápido. É sério, a nossa vida passa muito rápido. É igual o Paulo fala, né? Antes eu era um moleque, agora eu já não penso mais como um moleque. Acabou, não dá mais para pensar como um moleque, o tempo já passou. E quem é novinho aí já tem essa mentalidade. Jesus está falando com vocês. Jesus tem uma obra para vocês completarem aqui na terra e depender dele. Então, uma última coisa sobre a pesca maravilhosa. Por que nós temos medo de servir a Deus? Por que nós temos medo de nos lançar no chamado e nessa missão, se a gente sabe que Ele vai providenciar todas as coisas? Os discípulos não tinham o que comer, eles não tinham pescado. E quando eles chegaram na praia, eles ficaram surpresos. Tinha lá um peixe na brasa, né? Um limãozinho. Jesus tinha preparado tudo. Eles estavam com fome, eles pescaram o dia inteiro, a noite inteira. E chega lá e Jesus já tinha preparado. E ainda fala assim, traz mais. Para mostrar, sejam participantes também. Contribuam com essa obra. E Jesus vai lá e alimenta eles. Estava tudo pronto. Então com Jesus, a vida tem que ser assim. Porque Ele é suficiente. Porque Ele é que traz a provisão. Ele não permite que vai faltar. Ele não permite as coisas faltarem. Então, não se preocupa com o que vestir, com o que comer, com o que beber. Quem se preocupa com isso é quem não conhece a Deus. Ele está no Sermão do Monte. Nós devemos nos preocupar em buscar o reino de Deus, em fazer a justiça do Senhor. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Então é exatamente isso. Por isso que nós estamos falando desse chamado de missão. Porque nós dependemos dele, ele providencia tudo que a gente precisa. Mas nós precisamos crer e construir, edificar esse relacionamento com o Senhor. Então o segundo ponto, para a gente correr um pouquinho, é cumprir a missão e viver o chamado. E aí, você tem aí o ponto A, né, sendo restaurado, João 21, 15 a 17. E isso aqui é um diálogo, eu não vou ler, mas tem aí no boletim. É uma história muito conhecida, eu não vou ler para a gente não avançar tanto no tempo. É uma parte muito importante do Evangelho. E é o momento em que Jesus sabia o que estava no coração do Pedro. Ele fala, Pedro, você tem tanta boa vontade para me servir. Você tem tanto ímpeto, você tem tanta qualidade de querer liderar e fazer as coisas, mas tem algo que precisa ser ajustado. E aí a Bíblia fala que depois que eles comeram, Jesus teve a iniciativa de virar para Pedro e começar um trabalho no coração dele. O Pedro, talvez em todos os momentos que ele encontrava Jesus, ele, é agora que eu vou falar, é agora, é igual ao Chapolin, eu vou, e não vai, né? Eu vou. Ele não conseguia, porque a gente tem medo de expor o pecado, a gente tem medo de expor a nossa fragilidade. Mas Jesus conhecia o coração dele. E aí eles terminaram de comer, Pedrão lá está satisfeito, né, tranquilo, e aí Jesus chega assim, e aí vai tocar num ponto, né? Você me ama realmente mais do que esses? Eu imagino esse discurso um pouco mais, sendo feito mais particularmente, não expondo, você me ama mais que todo mundo aí, ó. Não, Jesus chegou, Pedro, você me ama mais do que esses caras aí? Aí Pedro, você sabe, né, Senhor? Eu te amo, né? Não, Pedro, você me ama? Ah, Jesus, você sabe, né? Pedro, você gosta de mim? Aí ele começa a chorar. No grego tem um jogo de palavras aqui. Todo mundo quando prega isso fala desse jogo de palavras do grego. Mas basicamente é tipo assim, você é meu amigo? Sou seu amigo. Você é meu amigo? Sou seu amigo. Aí ele fala, não, desculpa, você me ama incondicionalmente? Você faria tudo por mim? Aí ele responde, eu sou seu amigo. Tipo, eu gosto de você. Aí de novo, Pedro, você me ama acima de todas as coisas? Você daria a sua vida por mim? Jesus, você é meu brother. Eu gosto de você. Aí quando Jesus pergunta, você gosta de mim? Você é meu amigo? Aí ele começa a chorar. Jesus mudou a pergunta para ele. É muito profunda essa restauração em Pedro. Porque ao mesmo tempo que Pedro dá uma resposta, a famosa resposta padrão, né? Tipo, Jesus, está tranquilo, eu sou seu discípulo. Mas Jesus queria saber lá no fundo, Pedro, você vai até o fim por mim? E ele estava na superficialidade. Quando Jesus foi para a superficialidade, falou, então você é meu amigo. E ele falou, Jesus, você sabe que eu te amo.
é algo assim, como se ele fosse limitado na demonstração de amor por Cristo. Mas Jesus sabia que lá no fundo tinha muito mais. Falou, Pedro, você consegue mais que isso. Tanto é que o que ele faz? Ele comissiona Pedro, assim como com qualquer um de nós. Apacenta o meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Então, quando Jesus revela esse amor e nós realmente professamos que temos esse amor por Cristo, ele devolve falando, cuida dos meus irmãos, cuida da igreja, cuida dos seus irmãos. É uma responsabilidade muito grande. Mas Pedro não conseguiria fazer isso se ele não fosse restaurado. Então Jesus teve que tocar em um ponto muito sério ali. E as 3 perguntas foi exatamente para tratar Pedro das 3 vezes que ele negou Jesus. Ali ele estava afirmando as 3 vezes, mesmo tendo um amor imperfeito por Cristo. Ele estava confessando, tendo chance de apagar o que ele fez no passado. De falar, eu não conheço Jesus. Não, eu não andei com ele. Não, eu não conheço esse homem. Até soltou um palavrão ali na hora. E ali Jesus restaura o Pedro. Então esse lance, apacentar, cuidar, pastorear, é uma resposta do amor que nós temos por Cristo. Você fala que ama Jesus? Você realmente ama o Senhor? É difícil ele falar outra coisa, a não ser, apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Jesus, quando viu a multidão, ele não dispersou as multidões, porque viu que elas eram como ovelhas que não tinham um pastor. Ele se compadeceu das multidões, mesmo sabendo que a multidão um dia ia crucificar ele, mandar crucificá-lo. Mas ele quer isso da gente, que a gente olhe as pessoas, principalmente os irmãos da família da fé, e cuide, apacente, tenha paciência. Lógico, a gente muitas vezes, na nossa humanidade, vai fazer igual o Pedro, vai dar uma bordoada, vai pegar a espada, cortar a orelha do irmão, mas a proposta é, eu estou confiando o meu rebanho para vocês. Ah, mas não é só para o pastor Chang, ele que é pastor, eu sou um membro, tranquilo aqui, ó. Eu sou amigo de Jesus, ó Jesus, beleza, eu sou seu discípulo, mas eu estou aqui sentadinho todo domingo. Vai cobrar o pastor, ele que tem que apacentar o rebanho. Não, nós estamos falando de um chamado, nós estamos falando de uma missão, de algo muito maior para a igreja de Cristo. E se você ama Jesus, ele vai te falar, apacenta as minhas ovelhas. Se você pegar, por exemplo, Mateus 28, 18 a 20, é aquela famosa lá, né? Foi me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A missão, ela engloba todo mundo. Também não é só as nossas células, os nossos irmãos próximos, não. O mundo todo. Se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão que Jesus dá para a igreja. Ele virou para os discípulos e falou, façam outros discípulos. Eu não quero que termine aqui, eu quero que isso se expanda. Vão por todas as nações, vão por todos os lugares, façam discípulos, ensinem tudo o que eu ensinei. Para você ensinar algo que você recebeu, você tem que ter recebido muito bem. Porque senão ensina besteira. Então vê a responsabilidade de andar com Jesus, de atender esse chamado. Não podemos negligenciar o chamado. Não estou falando que você vai ter que entrar no seminário, não tem nada a ver. A questão é, o seu coração, ele filtra tudo que Jesus fala e você guarda com você a ponto de você compartilhar isso fielmente com outra pessoa. E aí você vai estar formando um discípulo. Isso tem a ver com a nossa formação como igreja também. Eu não vou conseguir formar 58 discípulos. A Anaquã não consegue, você não consegue, o pastor não consegue. Mas se cada um pegar 1, 2 e for trabalhando, abrindo a vida, confessando, ensinando, muitas vezes advertindo, o corpo vai tomando forma, vai crescendo, vai ficando saudável, porque nós estamos cumprindo a missão de Cristo. Veja que não é só evangelizar. Tem muita igreja que faz os eventos grandes, entra 10 mil negros e sai 10 mil, sai 20. E fica nisso. Sempre gente nova, tudo raso, sem profundidade, sem raiz, e vai naquela, como é que fala, uma rotatividade. Igreja não é isso. Igreja também não é aquele grupinho que, nossa, a gente se ama, e fecha até, tranca a porta no culto para ninguém entrar, porque aquela é a família e nós nos amamos. Não. Então nós temos que ouvir de Cristo. Onde nós devemos fazer discípulo? De que forma nós devemos ensinar? E eu creio que Deus coloca no coração e isso vai expandindo. E a gente começa a ter alegria de fazer isso. Com o pouco que você sabe. Com aquilo que você tem na mão. No caso, eles estavam lá, no barquinho, tinha a rede, foi o que Jesus usou. O conhecimento deles em pesca.
Então você vê que nessa parte de ser restaurado, Pedro negou Jesus 3 vezes devido à fraqueza dele. Ele é um ser humano, ele vacilou. Mas Jesus foi lá e restaurou exatamente esse ponto. Aí a lição que a gente pode ter é que os nossos erros, tanto os nossos erros quanto as nossas falhas, na verdade elas não devem ser um impedimento de servir a Deus. O Pedro, ele poderia ter vivido a vida inteira com culpa por ter negado Jesus 3 vezes. Mas Jesus deu oportunidade e chegou mais uma vez até ele. E o Jesus tomou a iniciativa, falando, você me ama? E Jesus quer falar isso para nós hoje. Não importa se a gente já pisou na bola. Não importa se nós temos algumas falhas ou erros do nosso caráter, Ele quer transformar isso em nós. Não tem esse papo de, Jesus te aceita do jeito que você é. Não. Todo mundo é uma porcaria se for olhar aos olhos de Deus. E Ele não vai aceitar nada disso. Ele vai aceitar o Filho dele. A nossa proposta é ser a semelhança de Cristo. Mas aqueles que se arrependem, reconhecem e falam, Senhor, eu quero ser transformado, com certeza, Ele vai acolher, vai abraçar e vai transformar. Então, não pode haver impedimento para servir a Deus, para abraçar o chamado. Moisés foi chamado, ele foi lá e matou um cara. E aquilo lá virou uma sombra para ele, virou uma pedra no calcanhar dele. Onde ele ia, ele lembrava, matei um cara, como é que eu vou liderar o povo? Eu matei um cara. E Deus teve que trabalhar 40 anos na vida dele, até levantar ele como um líder. E um grande líder da nação de Israel. E, eu poderia citar vários caras. O Abraão também vacilou, pisou na bola, mas ele continuou amando a Deus. Ele continuava voltando para Deus, falando, Senhor, eu dependo de Ti. E essa é a nossa atitude com relação a Deus. A única coisa que pode nos impedir de servir a Deus é quando nós deixamos de amar o nosso Senhor. Por isso que Jesus foi tão incisivo com Pedro. Se em algum momento Pedro falasse assim, não te amo, Senhor, então provavelmente Jesus ia falar, então você não está aceitando o chamado, você não tem como obedecer minha missão. Por isso que a igreja de Éfeso tomou uma baita de uma bronca, porque eles abandonaram o primeiro amor. Estavam fazendo tudo, a igreja funcionava perfeitamente, mas já não amavam o Senhor. Que difícil. Quando não tem amor, não tem chamado, não tem sentido. Quando o amor seca, quando o amor some, não tem sentido para a missão, não tem sentido para cumprir chamado. Então talvez o ponto, se isso acontece com você, pode ser analisado a partir daí. Como está o meu amor com relação ao Senhor? E depois, como é que está o meu amor com relação ao rebanho dele? E por último, de que forma está o meu amor conforme a missão que ele me deu? Esse chamado. Então, nós podemos também estar no outro lado, né? A gente está pegando fogo, a gente é apaixonado por Jesus, a gente ama Jesus, cuida do rebanho de Jesus, mas aí, se nós não formos restaurados, a gente vai estar fazendo o nosso esforço, uma hora vai cansar, uma hora vai frustrar. É aquela pessoa que serviu a igreja a vida inteira, chegou a um ponto que ela falou, não aguento mais, estou de saco cheio, tchau, vou virar gótico agora, mais da hora. Vou ficar nas trevas. Tem gente que faz isso. Esses dias a gente estava vendo lá uma filha de uma pastora bem famosa no Brasil, e a menina está revoltada, ela não quer seguir os passos dos pais. Então eu me pergunto, por que será que aconteceu isso? Não vale um julgamento aqui. Mas tinha todas as chances para estar num caminho legal, para estar vivendo o chamado de Deus. Mas de repente ela viu coisas que ela não concordou, ela lidou com frustrações que ficaram mal resolvidas, ela não foi restaurada, de repente não tem um diálogo com os pais, e por aí vai. Precisa de Jesus. Todos precisam. Então nós precisamos primeiro ser restaurados antes de produzir qualquer obra ou fruto para o reino de Deus. E Jesus quer nos restaurar. E outro ponto é sobre receber esse chamado. Essa parte é bem legal, irmãos. Ela não vai demorar muito não. Mas Jesus chega para o Pedro, em João 21, do 18 ao 23, e ele fala o seguinte, quando você era mais jovem, você vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E aí ele disse, siga-me. E aí Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Vê que eles estavam conversando ainda, e Jesus estava falando essas coisas para ele. E aí esse aí é o próprio João, né? Falou que ele se inclinava
durante a ceia para perguntar, Senhor, quem vai te trair? E aí quando Pedro viu João, ele virou para Jesus e falou assim, Senhor, e quanto a esse cara aqui, o João? Ele está me atormentando, porque foi que eu neguei você, mas o Senhor me restaurou, agora estou novinho em folha, mas o que vai ser desse João? Aí Jesus virou para ele e falou assim, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Imagina a resposta. Pedrão já estava todo lá, todo soberbo, né? Agora estou curado, estou restaurado, estou feliz. E esse irmão aqui, como é que vai ser a vida dele, Deus? Ó, o que te importa se ele vai ficar vivo até eu voltar? E aí ele falou, siga-me você. Jesus nos chama, nos dá um chamado, e ele fala, cuida da tua vida. Não fica preocupado com o teu irmão. Ah, mas o cara ele louva lá na frente, o cara é isso e aquilo. Não interessa. É ele com Deus. Isso tudo forma um conjunto. Mas você tem seu pedaço. E muitos cristãos são igual ao Pedro, né? Mas e aquele irmão lá? Senhor, me revela, o que esse irmão vai fazer da vida? E Jesus fala, não interessa, meu. Me segue, olha para mim. Não fica olhando o irmão. Isso tem muito a ver com o chamado. Porque senão a gente fala chamado, aí fala assim, essa igreja não está adequada ao meu chamado. Esses irmãos não entendem o meu potencial. Aí o cara vai lá e faz só besteira, né? Em nome de Deus. E aí vai. E aqui ele está falando, você vai ter a convivência com os irmãos. Cada um tem um chamado específico. Mas você foi chamado para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir dia após dia. Exatamente isso que Jesus falou. Todo mundo, quando também cita esse trecho numa pregação, fala, porque vocês sabem que na tradição Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, se cumprindo assim as profecias de Jesus da forma como ele ia morrer. Tudo bem. A tradição também não é algo tão firme que a gente possa se apegar e falar, realmente ele morreu assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas Jesus estava revelando, você vai morrer me seguindo. A sua vida, o seu chamado, o seu propósito é ir até o fim. Me seguindo. Não seguindo João, não seguindo seus irmãos. Olhando para mim, autor e consumador da fé. Então, primeira coisa, na condição de continuar servindo, né? Porque Pedro foi restaurado e ele precisava ter duas condições, e nós também, para continuar servindo. Primeiro, conhecer Jesus vivo, ressurreto. Se Jesus não está vivo, não tem como servir ele. E o segundo é amar Jesus acima de tudo. Esse é o compromisso, né, de vida com Cristo. E aí envolve o quê? Largar sentimentos egoístas. Tem três coisas assim, pelo menos, que acabam com a gente. Uma é a culpa, igual o Pedrão estava sentindo. O outro, talvez, a autojustiça. Nossa, eu faço tudo certo, Deus, e está uma maldição minha vida, não sei o quê, porque eu sou bom, e eu fiz na autojustiça. Confia na justiça de Deus. E outra coisa, a autocomiseração. Tadinho de mim. Nossa, eu sofro tanto por causa do Evangelho. Eu já orei tanto, meu joelho está até reto, assim, de tanto que eu fiquei lá clamando por aquela vida, e aquele infeliz não se converte. Ai, tadinho de mim. Esquece esse sentimento. Isso tem tudo a ver com o ego. E aí, quando Jesus fala para o Pedro, eu estou te restaurando, e agora me segue, ele está falando, toma a sua cruz. A cruz é a negação do eu. Irmãos, o Evangelho só vai acontecer quando nós morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Cristo. Isso é algo que tem que estar assim no nosso coração, marcado. Quando você tem uma reação, assim como eu tenho várias vezes, que não condiz com o Evangelho, você para e fala, isso não tem a ver com Cristo. Aí você lembra da cruz. Você tem a chance do perdão, da restauração, da transformação. E esse é o processo de santificação que Cristo quer fazer em nós. Então eu vejo que nisso tudo, principalmente nessa questão desses pecados, desses sentimentos e de não tomar a cruz, vai prejudicar a missão. Nós estamos falando, conhecendo Jesus, o Filho de Deus, o último capítulo da novela, e ele está falando, você só vai conseguir obedecer ao meu chamado e realizar a minha missão se o seu eu não interferir. O seu eu tem que se render. O meu eu tem que estar prostrado na cruz, reconhecendo que ele é o Salvador, ele é o merecedor, ele é o centro. Então amar Jesus, ele vai envolver uma ação prática. Não tem como amar só de boca. Tiago fala isso, né? Não amemos só de boca, mas em verdade, em ação, prático, o amor prático. E aí, só para finalizar essa questão do chamado, o caminho da cruz,
É o caminho que o cristão tem que seguir, é o caminho do discípulo, não o meu caminho, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós acabamos de falar, o eu tem que se submeter à cruz. Então, para haver um chamado, para haver missão, nós temos que amar a Cristo, conhecer Ele como Cristo ressurreto, mas também o eu não pode interferir para que essa missão se cumpra. E eu não sei, eu estou falando missão, de repente você ainda tem essa mentalidade de, eu vou lá para o Egito, eu vou para os muçulmanos. Não, esquece isso. Você só vai fazer isso se Jesus te chamar. De repente Deus está te falando, cara, você vai abrir uma empresa, você vai contratar 3 caras que vão ser um pé para você, você vai ter que ter paciência com eles, você vai formar esses 3 caras, e esses 3 caras um dia vão se submeter a mim, e vão me conhecer, e vão me glorificar. Às vezes o seu papel é esse. Faça isso, faça bem feito. A gente quer muita coisa grande, não, eu vou ser o pioneiro das missões nas Índias, não sei o quê, nas ilhas e tal. Não, missão é algo simples, é algo prático. É a demonstração que você tem do amor por Cristo no seu dia a dia. Isso é missão. Anota aí essa definição, hein? Não copiei de nenhum lugar. Aí esse negócio do chamado incomparável, né? Cada um é diferente. Por isso que nós não podemos nos comparar. Pedrão estava tão feliz lá que ele foi restaurado, ele começou a olhar para os outros e falar assim, Jesus, vai falando aí, dá uma dica, o que esse irmão vai fazer? E de repente ele falou, será que eu vou ser mais capacitado? Será que eu vou experimentar mais coisas? Ele falou, não se preocupa, não compare. Se você tem esse problema, irmão, entrega para Jesus. Não se compare com o outro. Não pense menos de você, não pense acima, simplesmente faça o que Jesus mandou você fazer. Obedeça o chamado que Cristo trouxe para a sua vida. Na conclusão do Evangelho de João, no versículo 24 e 25, ele termina mais ou menos parecido com o capítulo passado. Ele fala o seguinte, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E Jesus fez também muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Em outras palavras, João está falando assim, o que eu registrei aqui, a gente ficou quanto tempo a gente ficou vendo isso? Alguns meses? Alguns finais de semana? Tudo isso que a gente viu nesse tempo todo, foi um pouquinho do que Jesus fez. Então eu te pergunto, qual é o medo que nós temos de realmente nos lançarmos nesse chamado? Realmente abraçarmos a missão que Deus tem para a nossa vida? Porque se Ele está vivo, vale a pena. A ressurreição de Jesus reafirma a nossa missão. Foi isso que Ele fez com Pedro. Ele falou, Pedro, eu estou vivo, o que passou, passou. Agora eu te restauro e falo, vai lá, faz a sua parte no mundo. Eu estou te comissionando, eu estou te enviando. Eu estou te dando autoridade. E é isso que Jesus quer da igreja, de cada um de nós. Então eu fico perguntando, com tanta graça, como é que a gente pode continuar sendo improdutivo, não dando fruto, cruzar o braço sem fazer nada? Deus vai falar com a gente, com cada um de nós. Se você se colocar diante do Senhor e perguntar, Senhor, confirma o meu chamado, para que eu existo? Se você está cansado de acordar um dia após o outro e meio que levar a mesma vida, talvez não, você não está vivendo o chamado de Deus. Viva o chamado de Deus. Isso vai trazer alegria, vai trazer satisfação, vai trazer conhecimento de quem Ele realmente é. Isso vai ser muito bom, não só para você, mas para a sua família, para a igreja toda, para o mundo todo. Amém? Então vamos ter um tempo de oração. Antes de ter esse tempo de oração, desculpa, eu lembrei de uma história aqui. Todos conhecem o pastor Vitor da Jucum? Alguns lembram dele? Sim. E eu lembro que eu estava naquela fase, será que, se eu consagrar minha vida para Deus, eu tenho que abrir mão de tudo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, ir para a África e tal. E aí ele me recomendou um livro. Ele falou assim, vou te recomendar um livro. Só que é um livro não cristão, tem problema? Eu falei, sei lá, depende do livro. Aí falou, beleza, então eu vou te indicar o livro, o título é meio estranho, mas compra que você vai ser muito bom para isso que você está passando agora. E o nome do livro é Sair da Microsoft para Ganhar o Mundo. Conta a história de um executivo de alto escalão da Microsoft. Ele já estava numa rotina de trabalho que ele não aguentava mais, sempre tendo que produzir, sempre tendo que fazer para os outros, sempre tendo que estender horas de trabalho, e a vida dele era isso. E ele começou a falar, será que isso é o sentido, o propósito da minha existência? E aí ele resolveu, igual esses caras aí meio esotéricos, resolveu tirar umas férias bem prolongadas e foi lá para o Nepal. Lá no Nepal, ele estava lá não sei se era hotel, o que era, e aí chegou um nativo, e de alguma forma ele começou a conversar com esse nativo.
E aí ele começou a aprofundar o relacionamento com esse nativo, e ele falou assim, eu estou indo em tal escola, você quer ir comigo? E aí eles foram fazendo aquele caminho nas montanhas, tal, um negócio difícil. E aí chegou na escola, a primeira coisa que ele observou, a biblioteca era algo ridículo. Tipo assim, tinha uma tititi lá, como se fosse uma revista top, né? Tinha um livro caindo aos pedaços, e essa era a biblioteca daquela aldeia. Ele falou, mano, não é possível, lá nos Estados Unidos a gente tem tantos livros, tanta literatura, tipo, como é que esse povo vai se alfabetizar se ele só tem esse material ruim, né? E na época o e-mail parece que era meio precário também assim. E aí ele começou a fazer uma articulação com os contatos que ele tinha. E a primeira coisa que ele fez foi pegar e mandar um lote de livros para o Nepal. E aquilo começou a trazer satisfação para ele, começou a trazer sentido. Ele falou, através da leitura eu posso trazer o conhecimento para esse povo. Eu posso fazer com que eles saiam do analfabetismo e comecem a se alfabetizar. E, isso aí virou um projeto mundial, assim, começou a ter uma rede que foi atuando em vários países subdesenvolvidos. E ele saiu da Microsoft. E para ele isso era ganhar o mundo. E quando eu li, eu falei assim, tudo bem, o livro não é cristão, mas tem um grande princípio. Esse cara não aceitou viver no esquemão do mundo. Ele não aceitou ser levado pelas ondas. Ele não aceitou, ele falou, não, a minha vida não está boa, eu quero ajustar. Se ele fosse cristão ia ser melhor ainda, né? Senhor, o que eu faço? Você vai para o Nepal como missionário e tal. Não, mas ele foi lá e seguiu o caminho que deu na telha. E por acaso, né, com certeza Deus está na jogada, usou ele dessa forma. Então eu pergunto, nós cristãos que temos o Espírito Santo, que temos o Senhor do nosso lado, por que a gente vai ficar que nem um mamão podre na gaveta, parado lá esperando a vida passar? Será que Deus não tem mais? Eu não estou falando de atividade só, estou falando de propósito. Então é isso que a gente pode meditar nesse momento de oração. Nós podemos nos colocar diante do Senhor e talvez seja um pontapé inicial para aquilo que Deus pode fazer daqui para frente. Não sei qual é o sentimento que você tem. De repente hoje algo muda no seu coração, que daqui para frente o sentido da sua vida vai mudar. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode fazer essas reviravoltas. Né? A gente orou, né? Não seja mais um culto, não seja só um encontro que a gente vem bater o ponto. Eu creio nisso. Deus quer fazer isso. Essa novidade no nosso meio. Levantar pessoas para atuar em diversas áreas de necessidade da sociedade. Levantar pessoas que se preocupem com pessoas. E pessoas que não sejam capazes, mas que realmente amem o Senhor acima de tudo. E consigam entregar a vida, render totalmente ao Senhor, para permitir que Ele faça e cumpra a vontade e o chamado na nossa vida. Amém? Vamos orar então?